Om Shanti. Sejam todos bem-vindos para a série Valores, Artes para a Vida, perdão. E antes de começarmos, vamos ficar alguns minutos em silêncio e invocar a presença do Ser Supremo. Então, sejam todos bem-vindos para a série Artes para a Vida. E é gratificante estarmos nessa quarta arte, começamos em fevereiro, e hoje estamos na arte de sustentar o eu. E é uma bela arte, porque nós sempre tentamos sustentar os outros. Mas nesse processo esquecemos da parte mais importante, que é do autossustento. E para falar sobre esse tema, que é uma arte muito profunda, temos a nossa querida Sênior Raja Yogi, a irmã Denise, que está no do sul da França. Bem-vinda. E antes de passar para si, dá apenas uma breve apresentação, não precisa ser extensiva, pois ela já esteve conosco muitas vezes e frequentemente as pessoas escutam a Denise no seu canal de YouTube, onde ela faz profundas partilhas do Raja Yoga. Ela é membro da Brahma Kumaris, ou seja, foi a primeira estudante na Inglaterra, em 74, mais de 50 anos. E depois disso, há cerca de 25 anos, em 77, de 77 em diante, coordenou os centros em vários lugares do mundo. Alemanha, Canadá, Estados Unidos. Também fez quase mais de 100 programas sobre Raja Yoga para televisão e também para a recuperação de, como é que eu vou dizer isso, de cura de vícios, vamos dizer assim. De 2001 a 2007 ela esteve a viver em Montabu, na Índia, e onde ela escreveu 10 livros, programas de televisão para a Índia, principalmente relacionado com valores, na educação e na espiritualidade. Também foi coordenadora nacional no Canadá. E agora tem sido instrumento no sul da França, desde um bocadinho antes do Covid. Então peço agora à irmã Cláudia que dê as boas-vindas. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, especialmente a si, Denise. É um prazer que esteja a conversar conosco sobre sustentar o eu. Porque você tem nos sustentado há tanto tempo. Então, hoje você vai dizer como sustentar a nós próprios. Então, tenho aqui para oferecer essas belas flores vermelhas, que é do nosso coração para o seu coração. Muito obrigado, muito bonitas. É um prazer tê-la conosco hoje. É um grande prazer. Na verdade, é uma honra. É o meu prazer, meu prazer. Ok? Obrigado, Cláudia. Apenas dar uma perspectiva para a Denise também. Um programa de uma palestra, que vamos ter depois no final, cerca de 10 minutos de perguntas e respostas e depois uma meditação final.
E todos vocês podem colocar as suas perguntas diretamente para mim, conectados com esse tema, a arte de sustentar o eu. E agora é consigo, Denise. Obrigado. Muito obrigada a todos vocês, Dr. Manoj, minhas irmãs, irmãos, tradutores, a todos. Então, sustentar o eu é muito essencial, porque se pensamos, as pessoas não gostam de pensar, mas isso derradeiramente, todos estão por conta própria. E é como dizemos, nós sabemos, mas estar com Deus, mas Deus é sutil, é invisível, e se nós estamos no nosso estado de consciência da alma, então estamos no mesmo comprimento de onda, na mesma dimensão como Deus incorpóreo. Mas quando você sente que você precisa de algo a nível material, a nível das percepções sensoriais, então se torna mais difícil estar conectado. Então, nesse momento, nós somos estudantes. E estudantes, como estudantes, nós praticamos muitas coisas. E uma delas é chamado de Karma Yoga. E Karma Yoga é muito importante se você quer sustentar o eu, porque essa é a prática de estar na consciência da alma e alinhado ou em sintonia com Deus incorpóreo e a fazer ou desempenhar várias atividades. Ou seja, é como ser multitarefas, ou seja, dentro, para fora e para cima ao mesmo tempo. E na maioria das pessoas é para dentro, para fora e para baixo. Mas isso seria uma arte. Portanto, é interessante ter essa arte do autossustento. Porque nós estamos no contexto de ser estudantes, estamos cercados de muitos professores, é muito fácil entrar numa situação onde você está dependente dos outros para que o sustentem. Por quê? No contexto de uma universidade espiritual, de uma escola espiritual, onde você tem outros estudantes, professores, você escuta o conhecimento espiritual. Então você está num contexto onde você é muito sustentado, mas também não é bem assim sempre. E definitivamente, eu penso que todos têm muita consciência de que nós estamos em momentos de incertezas. Então, uma razão é importante ser capaz de sustentar o eu. Nos momentos de mudança, o mundo está a mudar ao nosso redor, e mesmo assim, no contexto das nossas práticas espirituais ou das nossas próprias organizações, ou da nossa própria organização, que nós chamamos de o fogo sacrificial do conhecimento, muitas coisas acontecem neste ambiente também. Porque, conforme o tempo passa, aqueles que foram os fundadores, eles moveram-se, por assim dizer, deixaram o corpo, foram substituídos por outros, e começou a se tornar cada vez mais abrangentes e amplos, ou seja, a organização começou a ficar cada vez mais complexo. Então, é um momento onde você não vê tanto que haja pessoas que estejam a pensar em você, ou ter a certeza que você está a ser sustentado pela congregação, sustentado pelo Deus incorpóreo, ou sustentado pelos estudos e etc. Então, é um tempo que você tem de entender, aceitar que eu tenho de tomar conta de mim. E nem todos
necessariamente estão confortáveis com essa ideia, mas eu penso que é muito bom. Tudo isso faz parte do processo de maturação, de crescer, ou seja, de crescer dentro de uma forma de independência. E é muito fácil permanecer dependente de acordo com circunstâncias, rituais, costumes e todas essas coisas. Mas, a qualquer momento, pode isso não acontecer. Então, aí é que você está por conta própria. Tem que tomar conta de si mesmo. Então, eu penso que isso é importante, porque, eventualmente, chega um momento quando, numa vida normal, nós crescemos, temos pais, uma família ao redor, vai para a escola, você vai para o jardim de infância, vai caminhando todas as escolas até chegar à universidade, todos os graus, e todos esses processos, nesse processo você está rodeado por pessoas que estão com vocês nessa peregrinação das práticas espirituais, mas mesmo assim, frequentemente, é necessário experienciar estar completamente sozinho. E isso também está conectado com uma coisa muito interessante, um conceito que é chamado de desilusão. Desilusão. Porque as pessoas pensam que isso é um sentimento bom. Não. Mas aquilo que você pensava não já não existe mais. Ou algo que uma pessoa pensa que é real já não é o verdadeiro, já não é mais verdadeiro. Portanto, essa desilusão é uma experiência muito importante, junto com as práticas espirituais. Porque quando nós temos um sentimento de desilusão, é muito importante pensar: ok, o que é que está a acontecer? Eu sou ou estou ou sinto desiludido que ninguém está ao meu redor ou esteja lá para sustentar-me ou para me dar apoio. Então, o que é que está a acontecer? Algo errado está a acontecer. Então, esse tipo de pensamento, desse sentimento de desilusão. E quando você experiencia coisas assim desse gênero, é um momento muito importante onde você tem de parar e olhar para dentro e perguntar a si próprio. E eu acho que uma pergunta que é muito importante é melhor viver sobre ilusões ou sob ilusões ou é melhor ver tudo de forma clara? E eu penso quando você coloca essa questão ao eu dessa maneira, a resposta é muito clara. Obviamente, uma pessoa não quer viver sobre a ilusão, porque eu estou aqui para entender o que é verdadeiro, experienciar o que é verdadeiro e para viver como uma pessoa autêntica num espaço verdadeiro, social, político, o que quer que seja, mas verdadeiro. E para isso, nós temos de ser ou ter maturidade. Então, esse momento de desilusão pode ser muito útil que, porque nos catapulta a enfrentar essa questão. E a resposta, ok, eu não quero estar sob ilusões. E o que quer que seja a desilusão, ela posso não sentir ou até experienciar, ou sentir ou não, mas a definição de estar livre das ilusões é que isso é bom, porque eu penso que é uma parte muito importante da prática espiritual é afastar-se da ilusão. Porque a desilusão é uma palavra interessante, porque nós estudamos e colocamos na prática com esse nome de Maia, ou seja, a Maia é traduzida de formas muito diferentes. Normalmente as pessoas pensam que Maia é a mesma coisa que cinco vícios, ou seja, a ganância, o apego, a luxúria, e você pode dizer características negativas, mas aquilo que eu estive a ver recentemente é que tirar a palavra vícios dessas coisas e substituir pela palavra emoções, porque pensar que a raiva é uma emoção, pense bem. Desejos é uma emoção, sentimentos. Então, eu penso que uma vez que você tem um sentimento negativo, ou você sente uma emoção negativa, você tem que decidir.
se você quer fortalecer isso ou não, se vai segurar isso ou não. Então, você vai ter que atuar nesse sentido. Então, se você sente raiva, você tem começa a comportar-se com violência, e a violência é um vício, não a raiva. Então, eu faço essa diferença agora, porque não é que é verdadeiramente uma coisa má sentir aquilo que você sente, mas então você tem que decidir o que fazer sobre isso. Então, o que é que você faz sobre aquilo que você sente? Vai determinar se isso é bom ou não. Então, quando você sente desilusão, também isso é um sentimento. E é um sentimento que provoca muitos pensamentos, e como vocês sabem, temos sentimentos negativos, vão provocar muitos pensamentos, ou assim, como pensamentos inúteis. Mesmo eu faço diferença entre como eu defino, eu não verdadeiramente utilizo a palavra inútil para isso, porque não é tão suficiente, eu tenho que saber para mim com o que é que eu estou a lidar aqui. Então eu traduzo como pensamentos que não têm significados, pensamentos que não têm significado substancial. E eu vejo que isso é muito mais útil porque, assim que eu digo para mim, ok, esses pensamentos são provocados por esses sentimentos, eles não têm validade séria nas práticas espirituais. Então eu vou dizer para eles: sentem-se e fiquem quietos. Eu tenho coisas mais importantes para pensar. E aqui é onde nós começamos a utilizar o poder do conhecimento. Todos os dias nós escutamos as músicas, escutamos os ensinamentos de Shiv Baba através de Brahma Baba, e esse é o nosso alimento para os nossos pensamentos numa base diária. Então nós começamos a nossa prática do Raja Yoga até o momento, ou seja, desde quando começamos até agora. Portanto, essa informação que nós recebemos, ela pode ser recebida ou percebida por muitos níveis diferentes. E é extraordinário como, desde o início, quando você apenas tem a apresentação ou curso introdutório do Raja Yoga, ou no final, quando você está fazendo essa prática por décadas, ainda escuta as mesmas murmures, mas você escuta com um sentimento diferente, dependendo de quem você é e de qual é o seu nível de yoga, dependendo quais são as suas especialidades em refletir sobre o conhecimento. Isso eu penso que é muito importante, um elemento importante também. Eu penso que a coisa mais tangível que nós temos na prática do Raja Yoga é as palavras de amor, são as palavras de amor, porque elas têm poder, elas foram faladas, foram gravadas, e nós podemos ler, escutar, estudá-las. Portanto, elas são tangíveis, porque de outra maneira, o yoga tem tudo a ver com estar em comunhão de uma forma tangível com o ser intangível de luz que é invisível, que é sem corpo, e mesmo assim as pessoas têm a tendência para desejar alguma coisa tangível, para ter resultados. Estão à procura de algo que eles possam segurar fisicamente. Isso significa que assim que nós entramos nesse tipo de pensamento, isso significa que nós ficamos dependentes de coisas exteriores. Mas o Raja Yoga está a nos dizer, a todos os níveis, que nós, na verdade, não entendemos assim de imediato, tudo leva tempo para essa consciência visível, as sutilezas da consciência espiritual. E é por isso que é uma jornada de uma vida inteira. E conforme nós avançamos nessa jornada, obstáculos sérios ou são essenciais, porque até que as experiências acontecem com os obstáculos, na verdade, nós não progredimos. Essa é a minha experiência.
senão ficamos sempre no mesmo nível. Gostamos disso, tudo é fácil de lidar com, não tenho que lutar, mas isso significa que não existe progresso. Então, às vezes as pessoas sentem um bocado enfadadas porque não há progresso. Então, elas afastam-se da prática. Portanto, não há ninguém que está sustentando. Elas podem dizer isso. Portanto, a sua atenção vai para o exterior e você diz: ninguém está me sustentar. Portanto, eu vou ir para outro lugar. Mas isso é uma lógica falsa ou falha. Portanto, se ninguém está sustentando, qual é o problema? Eu vou sustentar a mim mesma. Então, uma criança tem que ser sustentada pela mãe, pai, os professores, conforme ela cresce, ela fica autossustentável. Então, até pode sustentar os outros. Mas também eu penso que qualquer um que tem essa forma de pai que ensina um filho para que ele fique de pé nos seus próprios pés. Isso, por exemplo, é algo que a Daddy Yankee falava muito. Você é capaz de estar de pé com seus próprios pés, espiritualmente, em termos de sabedoria, de entendimento. E se você puder fazer isso, então você tem uma fundação sólida e você pode lidar com os obstáculos. Mas os obstáculos eles vão surgir para dar a você uma oportunidade para mudar de nível de prática para um nível mais elevado. E pensar que os obstáculos não são bons e culpar alguém porque está atrapalhando a jornada espiritual, impedir que eu alcance o meu destino, outra vez. Isso é olhar para o exterior, que não é verdadeiramente buscar resposta. Portanto, nós temos que olhar para dentro, temos que olhar para o conhecimento em si mesmo. Nos diz que, eu não sei quantos de vocês, por exemplo, têm a consciência sobre os detalhes do Bhagavad Gita, mas há uma linha interessante lá onde Deus diz ao seu estudante Arjuna, levante-se e lute. Isso também é um papel de um obstáculo que diz, ok, agora levante-se e lute. Então, levante-se por si próprio e lute contra a sua imaturidade, contra as suas reações do ego, o que quer que seja, que esteja no caminho de você ter alguma clareza que o leva para algum espaço mais sutil. Então você olha para os obstáculos e diz: uau, isso foi para mim, isso é para mim. Sem isso, eu não iria alcançar esse nível de prática e de estudo e de entendimento que eu tenho agora. Então, você não pode regressar para trás, não pode voltar para trás, porque, de uma certa maneira, você passou através de sentimentos grosseiros. E uma vez que você tem essa imagem na sua mente, ou na minha mente, de praticar o Raja Yoga, então isso é como andares, primeiro, segundo, terceiro. Então, como você vai subindo na pirâmide, o espaço vai ficando cada vez menor conforme você sobe, porque até vai chegar um momento que é um ponto. Então, às vezes as pessoas dizem, oh, eu sou sozinho, cá no topo, mas na verdade, a solidão talvez seja lá. Mas a expressão importante é a solitude. E essa é uma palavra que surge de tempos em tempos no nosso estudo. Então, nós não adoramos a solitude, mas mesmo assim, quando as pessoas estão sozinhas, há duas coisas. Uma delas é que você é inspirado para a solitude, outra é você tem medo ou incomodado pela solidão. Por quê? Nós estamos num contexto das pessoas, de família, mas ao mesmo tempo é muito importante ser capaz de lidar em estar sozinho. E cada vez que você experiencia a si mesmo estar sozinho, fisicamente, ou porque algum obstáculo
puxou, afastou, que você ficasse para outro lugar, por assim dizer, então você tem que enfrentar essa questão. Você quer entrar nos detalhes, nas profundezas dos significados para ser uma pessoa em solitude, porque a vantagem da solitude é que não há ninguém a não ser você com o relacionamento com Deus incorpóreo. E é isso que você é inspirado também. E quando nós estamos, ou seja, nós somos aqueles que estamos à busca da verdade. Então, a um certo momento das nossas vidas, que nós chegamos ao Raja Yoga e diz, isso é muito bom para mim nesse momento. É isso que eu estava à procura. E o Raja Yoga nos coloca não apenas no caminho da busca, mas também no caminho da descoberta. Então, nós descobrimos a nós próprios, descobrimos os detalhes do drama onde nós estamos, que somos atores, e também descobrimos que nos posicionamos e somos encorajados a nos posicionar independentemente do drama. Então, eu, a alma, estou aqui nesse corpo, mas eu não sou esse corpo. E tudo que está no drama é algo que eu experiencio via das percepções sensoriais. E desse ângulo, você pode dizer: eu não estou no drama, ou eu não sou no drama, eu posso entrar no drama, mas eu não estou preso no drama. Eu posso entrar e sair o quanto quiser ou desejar. Então, às vezes, é dito que o drama é sua criação. Então, você decide qual é o papel que você está desempenhando, o que você faz, ou às vezes o seu papel não é aquilo que você faz, portanto, é apenas um papel, é um drama, é ensinado. E aquilo que você está à procura é de quem sou eu. E quando você se torna independente do drama, então você está dentro, no interior, em Rinda, Antaramukti Sukhi. Ou seja, você está feliz, mas não está feliz. Você tem tipo boa saúde do conhecimento, das especialidades, dos poderes pessoais, e vocês estão no contexto do que não está no drama. Você está em contato com o criador do drama. Você está em contato com o Ser Supremo, o seu pai, professor, amigo, amado. E é isso que você quer em primeiro lugar. Então, portanto, isso é muito paradoxo. Portanto, às vezes, nós queremos, e quando nós temos, nós dizemos, não, não, eu não quero estar sozinho. Mas, sim, você pode estar sozinho, não necessariamente nas palavras, mas sim, todos nós queremos estar a sós com Deus, a sós conosco próprios. Então nós podemos olhar para nós próprios e dizer, ok, exatamente, quem sou eu? Então, nesse contexto daquilo que as pessoas estão a desempenhar papéis, são viciados em diferentes tipos de pessoas, então nós olhamos para todos esses espelhos que estão a nos dizer que nós somos, o que nós somos, tudo está a mudar, é tudo muito físico. Mas, nenhum de nós, na verdade, é verdadeiramente aquilo que você é. Isso é tão sutil. E porque é tão sutil que é na dimensão da alma, é na dimensão de Deus. Então pense sobre isso. Você nunca teve relacionamento com alguém e verdadeiramente conhece a si próprio. E você verdadeiramente conhece a si mesmo. E que está lá para mostrar coisas assim que você não consegue ver de nenhuma outra maneira. Então, isso é extraordinariamente excitante, porque para muitas pessoas pode ser assustador estar nesse espaço, entrar nesse nível. Então, você quer regressar para a sua zona de conforto com as pessoas como que dizem,
Mas mesmo assim, cedo ou tarde, nós sabemos, cedo ou tarde, você irá enfrentar essa solitude. Há um dia que todos nós vamos morrer, presumivelmente um seguirá outro. Então nós vemos que os nossos mais velhos, às vezes eles precisam de dar esse passo. Às vezes, não é que dizer agora é a minha vez, ok, eu estou pronto, porque isso é algo que é o último sanskar. Não é, o último sanskar é quando você diz, está tudo bem para mim, sair do drama, sair desse corpo e ser apenas eu, e largar tudo e estar com Deus. Nós precisamos ir praticar isto. Então, sempre que eu experiencio alguma desilusão, algum obstáculo, são grandes oportunidades para avançar para o nível seguinte. E isso parece frequentemente. Então, por isso eu penso que é uma grande chave a questão do autossustento, porque eu gostava de dizer outra coisa que nos sustenta, que nos dá certa vantagem. E uma delas é o serviço. Nós temos quatro assuntos: o conhecimento, o yoga, o dharma. O dharma é explicado de muitas formas. Às vezes, diz incutir, mas isso não é muito claro. O dharma, para mim, é que você está a assimilar o significado e a aplicação daquilo que você aprendeu. E você está a acumular o poder do yoga e aplicá-lo a nível de poderes e virtudes nas situações de acordo com o momento. Portanto, isso é muito importante, porque o Raja Yoga não é uma coisa teórica. É fácil para nós falar sobre o conhecimento, dar palestras, somos treinados para isso. Mas quando entramos nele, nós temos que ser capazes de ser aquilo que falamos e não falamos aquilo que fazemos. Porque há pessoas que verdadeiramente falam, mas não. Nós queremos estar focados naquilo que estamos a fazer e falamos. Portanto, haver essa determinação de segundo a segundo, eu sou consciente da alma. Então, estar verdadeiramente consciente de todas as dicas, os dramas, as situações, circunstâncias que são necessárias para mim num determinado momento. Então, eu faço um caminho a nível dos pensamentos, palavras, ações, vibrações, conexões, todas essas coisas. Então, no momento que você diz isto, verdadeiramente Raja Yoga. Então, nós estamos a falar que não é a nível daquilo que eu quero ser, ou daquilo que eu tenho de falar, mas eu apenas. Não percebi, desculpem. Portanto, isso é uma parte muito importante do autossustento, porque cada vez que você é quando o conhecimento que nós falamos, você então vai fazer um karma pool e gradualmente você vai acumular muitos poderes pessoais, energia pessoal. E isto é autossustento, porque você não está a ficar vazio, ou sentir-se vazio, ou sentir-se sozinho, ou sentir-se isolado, ou qualquer coisa com isso. Você entra no seu poder e você está a ser a pessoa completa que você está ensinando para ser. Então, quando você faz serviço, ao ser, então você alcança aqueles que veem, que sentem, ou seja, eles estão a ver, vão sentir algo, eles vão dizer, isso não significa que eles
apanharam, sentiram, entrou na vida deles, mas é como se você verdadeiramente estivesse a sustentar a si mesmo no contexto das outras pessoas. E eu acho que isso é uma coisa muito interessante, esse tipo de serviço, porque permite que você sempre seja sustentado com ou sem alguém com quem falar, ou ir para algum lugar, sem uma... Então, essas coisas tornam-se uma coisa que fica de lado. Então, a necessidade de um yogi é aquele que está livre desses opostos diferentes, ou seja, de formação, eles gostam de si, não gostam de si, reparar em si, não reparar em si. Todas essas coisas são os opostos naquilo que o yogi pratica ser neutro. Então, pensar sobre tornar-se internamente muito poderosa com seu karma puro, mas também ser neutro naquilo que está a acontecer, porque nada disso significa que você é bom ou mal, o que quer que seja. É aquilo que está a acontecer. E como é que você desempenha ou lida nas diferentes circunstâncias. E é isso onde nós somos graduados, na verdade. E para isso nós precisamos verdadeiramente praticar ser sensatos, invisíveis, não olhar para feedbacks, apenas ser. E através disso você pode verdadeiramente sustentar-se muito bem. E outra área que eu gostava de mencionar do autossustento tem a ver com a prática, os detalhes da prática. Nós temos a nossa rotina diária, nós temos os nossos estudos, a nossa meditação, mas nós precisamos construir aquilo que eu costumo dizer que são 8 horas por dia em yoga. E nós temos que saber o que é que isso significa, como fazer isso, como você quantifica essas coisas, como você verifica-se numa forma muito sutil com significado. Você então verdadeiramente sabe o que você está a fazer, como você está a progredir. Então você não está sob nenhuma ilusão sobre si mesmo. Você está claro. Você está momento a momento. E isso não há de surpresas. Então, nós precisamos olhar para como nós avançamos ou movemos ao longo do dia e vemos cada parte correspondente às prescrições ou descrições de uma divindade, as descrições de um yoga, de um tapazui. Então, nós começamos a olhar para todos esses títulos. E esses títulos são muito importantes, que são títulos que babam nos deuses. Swasan Chakradari, ser aquele que gira o disco do eu, da realização do eu. Isso é uma identidade. Trinity. Temos terceiro olho aberto. E você vê o que não pode ser visto com os dois olhos. E isso numa base contínua, porque se você não vai precisar de ninguém que olhe por si, ou tome conta de si, ou sustente, porque você está a utilizar esses títulos, está a tornar-se, ou seja, está a crescer, está a se tornar uma pessoa mais sábia, está a avançar. E as pessoas observam assim. E há leis espirituais, e as pessoas vão olhar para si e vão fazer aquilo que você está a fazer. Porque as pessoas não necessariamente fazem aquilo que você diz e não prestam atenção naquilo que você diz. Não necessariamente. Às vezes, mas nem sempre. Mas se você for a personificação desses ensinamentos, e se está a construir-se momento a momento, utilizar todas as coisas que são dadas para nós em diferentes momentos, com diferentes métodos, então você verdadeiramente cuida de si próprio. E eu penso que
Ao fazer isso, tudo aquilo que você sabe e gosta dissolve-se. Você continua lá, sólido, de pé, com seus próprios poderes, você está conectado com a alma suprema imperecível e, e você está lá com seus poderes. E nada o pode tirar disso. Ninguém pode incomodá-lo, chateá-lo, desanimá-lo. E isso, para mim, é como eu avanço numa forma de sustentar a mim própria. Então, eu penso que eu vou parar aqui. Acho que há tempo suficiente para perguntas. Então, muito, muito obrigado pela sua atenção bondosa. Om Shanti. Então, muito obrigado. Partilhas muito profundas sobre autossustento e a prática e o sustento do serviço. Isso é muito importante. 8 horas, como fazer, ou seja, ter toda a sua agenda com relação a isso. Mais uma pergunta. Você falou sobre o drama. Drama diz que é a sua própria criação, mas também é predestinado. Então alguém está a perguntar, isso parece um paradoxo. Qual é o meu papel no drama? Eu estou criando, sou predestinado. Pode clarificar isso? Bem, por definição, o Gyan é paradoxo. Portanto, paradoxo. Portanto, você tem que sentar consigo mesmo e pensar: eu posso lidar com paradoxos ou estou limitado com preto e branco? Mas se você girar ao ciclo, nem tudo vai ser branco e preto o tempo todo. Portanto, isso é um paradoxo. Portanto, o drama não está, ou seja, ele está a ser reconstruído. Ou seja, você é o criador do drama. Ele diz: vocês são os criadores do drama. Vocês são os diretores e os atores principais. E cada um de nós tem pequenos dramas, certo? Ou seja, acho que ele é o criador do grande, foi isso que ela quis dizer. E é isso que nós temos de pensar. Como a alma entra em contato com o mundo material através das percepções sensoriais e tudo aquilo que você pode ver, escutar, saborear e tocar, você pode experienciá-lo ou experienciar isso através do cérebro, porque a alma faz contato com a matéria através do corpo. Então, tudo que está fora de si, na verdade, é experienciado dentro de você, na sua mente. Então, na sua mente, é, a mente é uma das faculdades da alma. Então, e você diz: quem sou eu? Isso é muito profundo, isso é sutil. Isso vai levar uma eternidade para perceber isso. Então, a gente começa a fazer isso vagarosamente. E todas essas coisas, então, elas ocorrem segundo a segundo. E quanto mais você se lembra, mais você esquece e continua a avançar. Então, às vezes, você tem os sentidos sobrecarregados e você perde o traço daquilo que você está a fazer. Então, você já não é capaz de lembrar outra coisa, porque você está ocupado nas coisas que estão acontecendo, está apanhado em atividades, em pessoas, e você nem sequer lembra-se o que aconteceu hoje, você já não tem mais ideia. Isso acontece. Então, é predestinado. Ok, como é que nós trabalhamos com essas coisas, que é perceber aquilo que está a acontecer e saber que é predestinado? E eu lembro de uma coisa interessante que a Dadi Prakashimani disse quando alguém estava próximo de acontecer alguma coisa, diz: quem é que eu vou ver amanhã? E Kush entendeu o conhecimento bem, então ele disse: você precisa aprender como utilizar o drama. Então, tudo é predestinado, sem dúvidas, mas você não sabe o que está predestinado até que aconteça. E isso está registrado na sua consciência. Então você diz: isso era predestinado.
Então, num certo sentido, esse conceito de predestinação encoraja o indivíduo a tomar o que está a fazer, porque senão vai se arrepender daquilo que está a fazer, porque você está a colocar isso no drama. E você diz, isso está destinado. E uma pessoa diz, isso está destinado a você colocar isso lá. Onde é que está o seu livre-arbítrio? E você diz, eu não exercitei isso. Então, por quê? Porque você é fraco. Por quê? Porque você não medita. Então, eventualmente, a qualquer momento que você arrepende de alguma coisa, a única razão que eu posso perceber isso é porque você está fraco. Então, se você está fraco, você não está atento. E se você não está atento, você não está concentrado, está distraído. Então, esse é o estado normal das pessoas serem. E Baba diz, não necessariamente isso é para si. Você pode prestar atenção, estar atento, estar consciente daquilo que você está fazendo, como você está fazendo, não fique distraído. Esteja focado. E depois você vai ver que você está desenvolvendo o seu poder de vontade e, na verdade, você é capaz de tomar as responsabilidades daquilo que você faz. E se você comete um erro, você diz, ok, eu não vou fazer o mesmo erro duas vezes, porque eu aprendi com os meus erros. Ou seja, então o problema não é cometer um erro, é repeti-los. E isto é o processo de se tornar o mestre do drama. Então, há coisas que estão fora do nosso controle, nós temos que ser observadores apegados e dizer isso é uma coisa que eu não posso fazer nada. Portanto, tem que ser um observador desapegado e, ok, as coisas são como são. Então você tem que fazer um relacionamento com o drama. Então você repara que quando está a dizer, ok, faz algo, eu faço. Rapidamente, você tem um segundo para fazer isso. E depois, na outra mão, certas coisas que apenas está lá e não, você não tem nada que possa fazer com relação àquilo. E você então diz, ok, sentar-se e permitir tudo aquilo que aconteça, aconteça, porque você não pode fazer nada. E isso é sabedoria. Saber as diferentes, quando você tem de atuar e quando você tem de realizar que não há nada a fazer, que você não pode fazer nada. E nem sequer sentir-se mal sobre aquilo que aconteceu, porque está no destino. Portanto, isso é muito sutil. E mesmo assim, esse é o núcleo dos nossos ensinamentos. Você precisa despender tempo conosco próprios, uns com os outros, e tentar entender cada vez mais claramente e mais profundamente conforme as coisas vão acontecendo. Em essência, você contemplou o, o drama futuro, portanto, o drama é só quando, ou seja, está conectado com o passado. Ok, nem consegui repetir bem tudo que ele disse. Você falou sobre desilusões. Como eu posso distinguir se é o conhecimento correto ou se é desilusão? Eu não mencionei desilusão de todo. Ou seja, como é que eu vou traduzir essa palavra? Desilusionamento. Ou seja, para o português, eu sou sincero, não sei como traduzir com tanta precisão, se calhar como ela está querendo dizer. Portanto, primeiro de tudo, olhar para essas palavras. Quando você pensa, desilusão é quando você pensa que é uma verdadeira e não é. Portanto, elas têm desilusões quando elas saem disso. Então, frequentemente, a desilusão é frequente quando falamos, às vezes, quando uma pessoa está bêbada, ele pensa que é rei, mas ele não. Ele é a única pessoa que está a dizer que é rei. Os outros estão a dizer que ele está bêbado. Ele está perdido nisso. Isso é desilusão. Não, isso é ilusão. Todos têm ilusões, acreditam em algo. Quer dizer, acho que eu estava a traduzir bem. Todos os Rajyogi seniors são perfeitos, certo? Vocês acreditam nisso? Realmente por um bocadinho. E depois, que todos são humanos. Todos cometem erros.
E quando você tem essa realização, isso é um momento de desilusão. Eu vou traduzir bem, desculpa. Portanto, isso é uma ilusão pensar que todos são perfeitos. Mesmo o Buda diz que ninguém é karmatite, todos estão a se tornar karmatite. Então, às vezes, é dito que quando uma pessoa, numa posição elevada, não está atuando da forma correta, na verdade, então não é uma Maharati, por exemplo. Então, nós precisamos verdadeiramente prestar atenção para esses princípios de guia que Baba está nos dizer. Portanto, nós não sentamos com esse tipo pensamento preto e branco imaturo. Portanto, isso requer alguma sutileza e entender que essa prática é muito, não sei se é a palavra dita bem dessa maneira, mas permitimos estar confortáveis com todos os tipos de lógicas falsas. E essas, tipo, mente de bebés. Vocês são como bebés, às vezes, Baba disse. Não há muito tempo que isso veio numa mulher. Quando ele diz coisas como isso, o que é que significa isso? Temos que pensar. O que é um bebê? Bebê é alguém que só pensa em preto e branco. Ele não vê todos os diferentes gradientes de cores. Ou isso ou aquilo. O bebê, aquele que se coloca no centro do universo e tudo está ao redor dele, não há nada que seja mal por causa deles. Tudo é bom por causa, ou seja, tudo é mal por causa deles e tudo é, não é por causa deles, tudo é bom por causa deles. Isso é um bebê. Portanto, ele está sentado no lado e você coloca o drive. Há momentos em que eu tenho de entrar, fazer qualquer coisa, porque o drama está a exigir. Porque de outra forma, o drama está a dizer: apenas fique aí, espere, aprenda com as suas veja a experiência e avance. Portanto, temos de ser muito sensatos para as mensagens que o drama está a me dizer também. Isso não é um Raja Yoga muito fácil. Essa é outra pergunta. Porque Sarveji Raja Yoga e é traduzido como o Raja Yoga é fácil, mas nada é fácil. Exatamente. E sabem, eu estudei essa palavra, essa régia, e há muitos significados. E recentemente eu vi uma que achei maravilhosa. Sarraj é definida como inato. Inato significa que está em si, que é natural para si ser um yogi. E então, você tem que reencontrar outra vez a sua natureza natural. A sua natureza natural. Então temos que descobrir isso. Então temos que ver que Sarraj, se é inato, então é como você está nesse caminho de refletir e abrir portas que você ainda não tinha aberto anteriormente. E eu acho isso que é uma coisa que traz muita iluminação. Então, a pergunta como eu fortaleço o meu sistema de apoio, de suporte. Bem, depende de o que você quer dizer com sistema de suporte. A história é sobre isso. Então, há pessoas. Não consegui perceber, desculpem. Muitas pessoas pensam que elas deveriam ser suportadas por pessoas, pelos papéis, pelo dinheiro, por posições, propriedades, poderes, todas essas coisas. E isso, na verdade, são transientes. Então, não há nenhum momento em fortalecer nos transientes que são suportes os sistemas de suportes. Então, você tem que fortalecer o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com o seu yoga, o seu relacionamento com o seu estudo, porque ele diz no mundo hoje, isso vai consigo, ou seja, isso vai comigo quando eu deixar o corpo. Portanto, isso é um grande sistema de suporte. Absolutamente. Essa será a última pergunta. Fala sobre ser um karma yoga. Muitas pessoas sentem
Ok, adoração. Continua trabalhando isso é Karma Yoga. É verdade isso? Que o Raja Yoga nos ensina que o Karma Yoga é diferente. Quer dizer algo sobre o que é Karma Yoga no Raja Yoga? Essa expressão funciona com adoração com Bhakti, não com Gyan. Então você tem que decidir, você está no Gyan ou está no Bhakti. Porque há muitas pessoas, ou seja, você não pode estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Porque se você estiver em dois barcos, eles vão se afastar e você vai cair na água. Então, Karma Yoga significa estar em yoga enquanto você estiver comprometido nos pensamentos, palavras e ações. Isso é Karma Yoga. Outros pensam que é lavar o chão, fazer serviços à yoga. Mas isso é serviços à yoga, não, da yoga, não é Karma Yoga. Porque as pessoas não estão fazendo nenhum Karma Yoga, então eles não podem ser um Karma Yoga. Mas as pessoas, às vezes, tomam a expressão e dão novos significados. E o significado original de esquecido. Eventualmente, você tende a ter um momento de desilusão quando você realiza que o Karma Yoga não é de todo. Seva é algo completamente diferente. Você pode fazer yoga seva em yoga, não tem dúvida, mas você não pode fazer trabalho físico sem ser um yoga. Porque nós não fazemos adoração. Nós estamos a tornar dignos de adoração. E isso é incompatível. Espero ter conseguido traduzir isso bem, mas enfim. Então, ótimo. Diferenciar Bhakti do Gyan. Então, passar agora para os agradecimentos. Ok, muito obrigado. E é tão maravilhoso sempre entender essa rege ser inato. Então, foi uma bela palestra. Nós temos que regressar. Ok, não sei se o som melhorou agora, mas como só me surgiu essa a mensagem nesse minuto, não sei o que é que aconteceu nem deixou de acontecer. Mas continuando, portanto, ela está a repetir muitas palavras que foram ditas e que ela gostou daquilo que a Denise disse. Portanto, eu vou aproveitar para ganhar aqui um bocado de fôlego, por causa da velocidade. Portanto, foi um tema muito profundo, mas penso que todos vão tomar benefício. Então, muito obrigado do coração e obrigado também a todos que estiveram aqui hoje. Ok, não estou percebendo nada do que está acontecendo, não consigo traduzir. Então, ver os anúncios. Portanto, conforme nós fazemos, cada tema da Artes para a Vida é visto em 4 aspectos. Então, o próximo tem a ver com as reflexões interiores sobre esta arte de sustentar a si próprio, com a irmã Judy Johnson de Halifax. Para a semana que vem, mesmo horário, 3 da tarde de Portugal, 11 da manhã do Brasil. E depois vamos ter o workshop no dia 21 de junho, mais cedo, não percebo aqui os horários, o Brasil está no mesmo horário, Portugal está num horário diferente, não entendo. Portanto, vamos ter um workshop e depois vamos ter, supostamente no último fim de semana, o retiro de silêncio sobre essa mesma arte.
E mencionar hoje que tivemos 4 anos dos valores para a vida com os Raja Yogis, seniors, todos os sábados. Criou-se um livro. Se quiserem cópias, enviem-nos e-mail, valores para a vida. Quem quiser tirar a fotografia, então, ou seja, fazer esse momento memorável, aqueles que querem, abram as câmaras e para aparecerem na fotografia, mais 2 segundos. Ok? Ok, então obrigado. Então vamos à meditação com a Cissa Denise. Om Shanti. Então reservem esse momento para ir para dentro. Sentir verdadeiramente que eu não sou este corpo. Sou um ser pequeno, um ser de luz, que não é físico. Eu tenho dentro de mim todas as experiências do passado, presente e futuro. Tudo está lá. Nem eu sou o ser que é dependente. Eu sou o ser que é independente. Portanto, eu saio por um momento do drama, dou um passo para fora do drama, e encontro-me com o Ser Supremo. E agora o drama termina e começa outra vez. Então é um momento de transição, de largar e deixar que tudo torne-se novo outra vez. Então este é o momento de estar tranquilo, em silêncio e ser agradecido por tudo. E agora que eu estou nessa paz, eu estou em mim mesmo para sempre. Eu estou com o Ser Supremo que está comigo para sempre. Om Shanti. Om Shanti. Muito obrigado. Obrigado.